Queridos, graça e paz, louvamos ao Senhor por mais esse tempo de reflexão na palavra. Hoje está um pouco estranho, nós estamos em reforma, o nosso local de reunião está passando por uma reforma. Então nós vamos hoje meditar na palavra, estudarmos sobre esse tema que é tão importante para a vida da igreja, sobre a ascensão de Cristo Jesus. Claro que quando Cristo ele adentrou, ele foi assunto aos céus, obviamente isso só foi possível porque ele concluiu toda a sua obra aqui na face da terra. Vocês sabem, e temos convicção disso, porque essa é a nossa experiência, que eu e você, todos nós nascemos pecadores. A palavra fala no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós nascemos pecadores, separados de Deus, porque o pecado que habita em nós faz separação entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades separam o rosto dele de nós. Mas graças ao Senhor que Cristo veio, ele entrou em nossa história e ele fez uma obra plena e perfeita em cada um daqueles que creram. Precisamos de crer no Senhor Jesus Cristo. Muitos têm uma concepção, um conceito, dizendo que tem que aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é bíblico. Por que nós dizemos isso? Primeiro que aceitar Jesus, em nenhum versículo consta esta inverdade. Porque uma pessoa que está espiritualmente morta, ela não tem condições nenhuma de aceitar a Cristo. Porque aceitar está numa posição ativa. E uma pessoa espiritualmente morta, ela não tem nenhuma atividade para aceitar Jesus. A palavra fala em João 1, versículo 12, aqueles que receberam o Senhor. Muitos confundem que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque receber, a pessoa só pode receber passivamente. E eu sempre ilustro com aquela situação de uma pessoa que ela realmente foi atropelada ou sofreu algum tipo de acidente, que ela está ali no chão toda estropiada, e quando vem o resgate, não vai perguntar para ela se ela aceita o resgate. Não, ela não está em condições de aceitar o resgate, ela está em condições de receber o resgate. Queridos, Cristo, ele foi para a cruz. Vamos pensar, nós estávamos espiritualmente mortos, mas houve um momento que ele disse em João 12:32 que quando ele fosse levantado da terra na cruz, ele iria nos atrair. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Cristo foi pregado numa cruz, quando erigiram a cruz, quando levantaram a cruz, ele disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, óbvio que na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Ele puxou para si toda a humanidade. Então Jesus fez uma obra para toda a humanidade pecadora, porque todos pecaram. Romanos 3, verso 23. Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Cristo veio, ele cumpriu os mandamentos do Senhor, ele cumpriu toda a lei e tudo aquilo que os profetas disseram a respeito dele. Depois, então, ele foi para a cruz, pagar a nossa dívida. Era tão alta que nós não teríamos condições de pagar. Então, Cristo, ele morreu numa cruz, mas a Bíblia nos informa que ele não morreu sozinho. Eu e você, nós morremos junto com ele. Quando Cristo morreu, a palavra fala que, em Romanos 6, versículo 6, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído. Olha que maravilha que a Bíblia está dizendo. Quando eu creio que eu fui inserido no corpo de Cristo, ele morreu, eu também morri. Agora, o que morreu lá? Foi o meu pecado, a minha natureza perversa de Adão. Ela foi crucificada, foi morta, para que eu não viva mais uma vida de pecado, para que você não viva mais uma vida de pecado. Então nós morremos com Cristo. E aquele que está morto, Romanos 6,7 vai nos mostrar que aquele que está morto, justificado, está do pecado. Ora, se nós morremos com Cristo,
nós também cremos que com ele viveremos. Romanos 6, versículo 8. Queridos, esta obra de Cristo ela foi completa, foi plena, porque quando ele estava para morrer naquela cruz, ele já tinha concluído toda a obra que o Pai havia designado para que ele realizasse. Então ele deu aquele grande grito: está consumado. João 19, verso 34. Essa palavra está consumado, no original significa tetelestai. Tudo está concluído. A obra foi plenamente acabada. Então, vocês se recordam que depois Jesus Cristo, depois que ele morreu, lançaram ele numa sepultura. A Bíblia diz que nós também fomos sepultados juntamente com Cristo. Romanos 6,4 fala que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Esse batismo não tem nada a ver com água. Batismo significa inclusão, significa também imersão nas águas. Mas batismo também significa identificação. O Senhor Jesus Cristo se identificou com o pecador e nós nos identificamos com ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Que maravilha! Então, a palavra fala depois em Colossenses 3, versículo 1, diz: se ressuscitaste junto com Cristo, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E Colossenses 3,4 vai dizer que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Efésios 2,6, a palavra diz o seguinte: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Cristo foi glorificado, ele foi exaltado à destra do Pai. Ele ascendeu aos céus. E hoje, graças ao Senhor, todos os filhos de Deus contemplam um Cristo que foi ascendido, que adentrou, que penetrou os céus. É o que a palavra fala. Por exemplo, vamos ler aqui Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa expressão que ele penetrou os céus, a palavra vai mostrar para nós aqui, no versículo 14, que ela significa ele passou os céus. Ele ascendeu à destra do Pai. Porque Jesus Cristo, ele tinha uma comunhão com o Pai toda a eternidade. Ele estava no seio do Pai. Interessante, irmãos, que quando Deus criou todas as coisas, ele criou para o Filho. Foi por meio dele, para ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para ele. Romanos 11, versículo 36. Porque o Pai ama tanto o Filho, então criou todas as coisas para o Filho. Mas, queridos, quando o Filho se fez carne, claro que ele veio trazer Deus para nós, ele veio mostrar quem é o Pai para nós. Mas depois, quando ele ascendeu, ele nos levou para a glória. Quando ele concluiu a sua obra, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a palavra fala que depois dele ter feito a purificação de pecados, assentou-se à destra do Pai. Essa palavra aqui, assentou-se, para o Senhor Jesus significa um local de descanso, um local de repouso, porque ele concluiu a obra, agora Jesus entrou no seu descanso, mas ele trabalha até agora. E o Pai trabalha também. E a igreja trabalha também. O trabalho não foi cessado. No nosso caso, quando nós ressuscitamos juntamente com Cristo e
estamos assentados nos lugares celestiais. Por que assentados? Porque nós éramos bebês. Quando nós nascemos de novo, nós somos bebês e carecemos de cuidado. O Pai então nos coloca em seu colo, assentado nos lugares celestiais em Cristo. Cristo é o Filho de Deus unigênito. Depois que Cristo ascendeu, ele ascendeu como o primogênito, o primeiro de muitos gerados. E todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, que morreram e ressuscitaram junto com ele, se torna, pelo poder de Deus, filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, isto é maravilhoso. Ele penetrou os céus, ele penetrou além do véu. Percebe? Claro que hoje nós temos acesso à presença do Pai. E a Bíblia vai dizer que nós devemos entrar com intrepidez, com ousadia, diante do Senhor. Essa palavra que penetrou os céus, ela também aparece aqui em 1 Pedro 3, versículo 22, que diz assim, vamos ler com bastante atenção. O qual, depois de ir para o céu, ou seja, de penetrar os céus, de passar pelo céu, ele passou os céus. Por que passou os céus? Jesus não foi para o céu, queridos, ele foi além dos céus. Como que nós sabemos disso, irmãos? Porque a Bíblia diz no Salmo 113, e aqui eu quero mostrar para vocês de uma forma tão linda essa revelação da palavra, que diz assim, Salmo 113, queridos, é um versículo maravilhoso. Aliás, são 2 versículos, diz assim. Primeiro que eu vou ler a partir do versículo 4, Salmo 103, a partir do verso 4, diz assim a palavra, excelso é o Senhor. Essa palavra aqui, excelso, significa majestoso, elevado, exaltado. Então ele foi exaltado à destra do Pai, no lugar mais alto deste universo, vamos assim dizer, porque nós não temos palavras para descrever o tamanho que é a exaltação de Cristo. Então, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Acima dos céus. E aí no versículo 5 diz assim, ele faz aqui uma pergunta que também envolve o versículo 6. Ele diz assim, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Agora, olha o 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Percebe? Uma vez que ele ascendeu, ele observa, se inclinando para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Você imagina que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é grande, a glória dele, irmão, nem mesmo este universo poderia contê-lo. Então ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Que grande é o nosso Deus, que grande é o nosso Pai Celestial, que grande é o nosso Cristo. Então depois que ele concluiu toda esta obra, ele começa a fazer uma obra tão maravilhosa, diz aqui no versículo 7, ele, o próprio Senhor, ele ergue do pó o desvalido, e do monturo, do monte de lixo, o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Vocês imaginam aqui, irmãos, o que significa a ascensão? Que apesar de toda esta glória que ele tem, irmãos, ele levanta, a Bíblia diz aqui, que ele levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Que Cristo que nós temos, irmãos. Que Cristo maravilhoso, que Cristo grande, que soberania esta, como é que ele pode se importar conosco? Agora você imagina se ele não se importasse conosco. O amor dele por nós foi tão grande, tanto é que 1 João 3,1 vai dizer o seguinte, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Vede que grande amor. Que tamanho que é este amor? É do tamanho dele. Porque Deus, a Bíblia diz, 1 João 4, versículo 8,
que Deus é amor. Este amor nos envolveu, este amor fez com que realmente fôssemos envolvidos nesse emaranhado de um amor infinito, de um amor incondicional, de um amor ágape. Um amor que ama porque é amor. Não importa que tipo de pessoa você é, não importa que tipo de atos você cometeu no passado, que talvez você cometeu ontem, hoje está aí todo de repente deprimido, triste. Lembre-se de uma coisa, irmãos. A obra na cruz ela foi tão perfeita, a ponto de a cruz tratar com aquilo que eu sou, comigo, com o meu pecado. E os meus pecados que eu cometi anteriormente, que eu vou cometer hoje e amanhã, a palavra fala que o sangue de Cristo já fez expiação, o sangue de Cristo já fez purificação de pecados. A ponto de, quando Deus olha para nós, o nosso Pai, Ele não enxerga nenhum defeito, porque Ele amou e providenciou uma obra plena, perfeita, de regeneração, de fazer você nascer de novo, para que você tenha uma vida nova, a vida de Cristo habitando no seu interior. O Cristo que está literalmente exaltado à destra do Pai é o mesmo Cristo que habita pela fé no seu interior. Aquele texto de Gálatas 2:20, ele é tão lindo, né? Que diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso demais. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse Cristo que habita em mim é o Espírito do Cristo glorificado. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus ela diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Então, o Espírito do Cristo glorificado, do Cristo ascenso, é que habita em mim. E o Pai, irmão, quando Ele nos contempla, Ele não contempla mais nós, mas contempla Cristo em nós, porque Cristo é a nossa vida. E antes nós éramos pessoas totalmente pecadoras. Hoje, através do sacrifício de Cristo, através do trabalho da cruz, através do Espírito, através da palavra, Ele vai nos santificando para que nós sejamos então parecidos com o Senhor da glória, aquele que ascendeu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso Cristo. Irmão, você já parou para pensar o tamanho que é o seu privilégio de ser habitado pelo Senhor da glória? Aquele que é a própria vida, e Ele veio exatamente com essa finalidade, para nos dar vida e vida em abundância. Irmãos, nós não merecíamos isso, mas Cristo se deu por cada um de nós. Isso é graça, porque uma das definições de graça que é muito interessante, que eu gosto bastante, é: graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Não é algo assim precioso isso? Então, queridos, eu queria que vocês atentassem para esse detalhe que eu vou falar para vocês aqui agora, que é muito interessante, é que Cristo, quando Ele verdadeiramente ascendeu os céus, Ele passa a ser o nosso grande sumo sacerdote. Mas, claro que quando Ele ressuscitou dentre os mortos, a palavra fala que Ele era o sumo sacerdote. Pelas Escrituras, nós vamos saber, se você fizer uma contagem, você vai descobrir que o primeiro sumo sacerdote foi Arão. E de Arão até o último sacerdote terreno, porque eles não poderiam continuar, porque eles eram impedidos de ter o seu sacerdote para sempre, porque eles morriam. Eram homens fracos, homens falhos, homens igual eu e você. Mas, queridos irmãos, de Arão até Caifás, que foi o último sumo sacerdote, temos 80 sumos sacerdotes. A partir daí, Cristo, para ser o sacerdote, Deus o ressuscitou. Então, Ele se tornou para nós
lá em Hebreus 2, versículo 17, fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus 3:1, a palavra fala que, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, é para a gente considerar atentamente o nosso sumo sacerdote Jesus. Mas quando Jesus ele foi ascendeu ao céu, a Bíblia diz no nosso texto básico aqui, Hebreus 4,14, ele é o nosso grande sumo sacerdote e é sacerdote para todo o sempre. E o que ele está fazendo lá na glória? A palavra fala lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, deixa eu ler para vocês esse versículo aqui. Essa é a função do nosso amado, grande sumo sacerdote que penetrou os céus. A palavra diz assim: por isso também pode salvar perfeitamente ou totalmente os que por ele, por Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele tem uma função maravilhosa, como sumo sacerdote, interceder pelos seus. Queridos, que coisa mais linda é isso aqui. Ele intercede por nós. E não foi apenas Hebreus quem disse isto. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34, nós temos uma declaração muito linda, mostrando que Jesus é aquele que intercede por nós. E a palavra fala assim, Romanos 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Como este grande sumo sacerdote, ele é aquele que está à destra do Pai e também intercede por nós. Agora, a intercessão dele, irmãos, eu penso que seja constante, porque o Senhor não dorme, Salmo 121, não dormita o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, a função dele é maravilhosa. O cuidado que ele tem para com a sua noiva, com a sua igreja, ele é tremendo. Às vezes, o cuidado dele nos assusta, porque ele nos ama e cuida de nós de uma forma tão linda, tão especial. Então, queridos, isso também não significa que ele não venha permitir que nós tenhamos tribulação. A tribulação na nossa vida, ela é fundamental para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para tirar de nós as escórias. Essas escórias, vamos colocar assim, que são as nossas implicâncias, as nossas rabugentice, as nossas maneiras de julgar as pessoas, as nossas fofocas, as nossas invejas. Então, ele vai moldando, vai tirando tudo isso de nós, mas aquilo que ele leva, essas coisas, a morte, ele se coloca no lugar, porque ele é grande, ele é perfeito, ele é soberano. Então, ele habita no interior de todo aquele que creu, que participou da sua morte e ressurreição juntamente com ele. Porque a morte de Cristo é uma morte participativa, onde um morreu por todos e logo todos morreram juntamente com ele, porque não há possibilidade, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, de Jesus não salvar, dele nos salvar, se a justiça de Deus não for cumprida, porque ele é justo. Então ele precisa executar a sentença de morte em nós. Nós morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos para viver uma vida nova. Eu creio que ele tem o domínio de todas as coisas, ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Então ele tem o domínio dele que foi concedido a ele, irmão, vocês se recordam que é um domínio eterno maravilhoso. E o Senhor Jesus Cristo também, antes de ir para a glória, ele deu bastante instrução para os seus discípulos antes de ascender. Mas eu quero ver mais 2 versículos aqui de Atos capítulo 1, a partir do versículo 9, que diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles aqui os seus discípulos,
com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, olha que maravilha, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Que coisa linda. Então, observa aqui que quando Cristo estava subindo, Deus já providenciou 2 anjos para estarem ali, passando algumas orientações. Eu vejo nisso o cuidado de Deus para com seus discípulos. O cuidado de Deus para conosco também, porque Ele cuida de nós. Queridos, nunca duvide dos cuidados de Deus para com a sua vida. Se você é filho, embora Deus Ele permite muitas tribulações em sua vida, e essas tribulações em nossas vidas é para nos moldar, para nos lapidar, para fazer com que nós sejamos conformados à imagem de seu Filho Jesus Cristo, para que tenhamos o caráter de Cristo. Cristo passou por muitas tribulações. Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, Ele levou tapas na cara, quase que arrancaram as barbas dele, a pedaço da sua barba, porque as pessoas tinham um ódio muito grande de Cristo, e hoje não é diferente. E hoje Cristo habita em nós, então as pessoas, o mundo aí fora, tem ódio dos cristãos. Basta você ver a imprensa aí. Então, estão fazendo levantes e mais levantes para perseguir os cristãos, para destruir a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela nunca será destruída. Jesus disse que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essas verdades, essas palavras, Deus está incutindo na mente e no coração dos seus filhos. Percebe? Nós somos Bíblias vivas, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Então, os homens aí fora farão uma leitura dos filhos de Deus de alto a baixo. Nós somos uma Bíblia viva, encadernada em pele. A palavra de Deus está em nosso coração, pertinho de nós, na tua boca e no nosso coração. Então essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se você que está me assistindo confessar o Senhor Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Porque isto engloba, claro, uma homologação de Deus daquilo que Ele fez. Então, a obra que Cristo fez está registrada nas Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo vai pegar tudo aquilo que Cristo aí fez, registrado na palavra, e vai tornar realidade na minha e na sua vida. Então nós somos cartas do amor de Deus, mas cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Aquele mesmo Espírito do Pai que estava em Jesus, que o capacitou, que o habilitou para realizar todas as coisas, é o mesmo Espírito que habita no interior de todo aquele que creu na pessoa e na obra de Cristo. Ah, meus irmãos, nós temos a Trindade Santa morando dentro de nós. O Deus o Pai, o Deus o Filho, o Deus Espírito Santo. Essas 3 pessoas morando dentro de nós. Agora, irmãos, nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, conhecendo o Senhor, conhecendo Sua palavra. Quando as tribulações nos acometerem, nós devemos, irmãos, depender do Senhor para passar por elas. Claro que todas as tribulações têm uma tendência de nos entristecer, percebe? Mas nós não podemos murmurar, porque nenhuma das tribulações está acima da nossa capacidade de suportar. Então isso para nós é tão maravilhoso, é tão gracioso. Deus providenciou tudo para nós. Agora, os cuidados do Senhor sobre as nossas vidas, eles são reais, são verdadeiros. Embora muitas pessoas não percebam, porque começam a olhar para as circunstâncias, como o apóstolo Pedro. Quando eles estavam no barco, Jesus veio caminhando para o mar, Pedro, todos pensaram que era um fantasma. Imagina ali aqueles discípulos dentro do barco, vindo aquele homem
caminhando em direção a eles, e teve um dos discípulos que gritaram, é um fantasma. Imagina só, que temor gerou nos outros, e eles não tinham para onde correr, né? Porque era o mar, então era pior cair no mar. Então eles ficaram ali, próximos um dos outros, aqueles discípulos todos juntos, congregados, um fortalecendo ao outro. Mas Pedro, como ele tinha essa mania de ser um homem impetuoso, Pedro era impetuoso, adiantou-se e falou o seguinte, se é tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Então, depois Jesus deu uma ordem, venha Pedro. Pedro desceu do barco e foi caminhando sobre o mar, olhando para Jesus. Mas a Bíblia diz que ele começou a observar o vento, as ondas, então ele afundou. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós vamos afundar. Quando nós deixamos os caminhos do Senhor, nós vamos ficar amargurados, azedos, deprimidos, tristes, não vamos ter paz. Entende, irmão? Então, graças ao Senhor por aqueles irmãos que são perseverantes em seguir o Senhor por onde quer que Ele vá. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa alegria, Cristo é o nosso amor, Cristo é a nossa paciência, Cristo é a nossa bondade, Cristo é a nossa longanimidade, Cristo é o nosso tudo, diz Paulo em Colossenses 3,11. Porém, Cristo é tudo. Então, Cristo habita em mim, Ele é o tudo de Deus para mim e para você. Mas, queridos irmãos, eu fico imaginando aqui, lá em Atos capítulo 1, esses versículos que nós acabamos de ler, quando Jesus ele estava subindo para a glória. Vocês se lembram? Interessante aqui que no versículo 10, no versículo 9, diz assim, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então Jesus estava subindo, e eles olhando para o alto, de repente encobriu dos seus olhos. Mas graças a Deus que nós temos um texto da palavra, e eu já vou falar para vocês esse versículo, que vai mostrar Jesus vindo da terra, ascendendo até a entrada na glória. E ele foi dirigido ao ancião de dias, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial. E vamos ver o que o Senhor recebeu das mãos do próprio Pai. Eu vou ler para vocês aqui, irmãos, em Daniel, capítulo 7, se você quiser acompanhar a leitura também aí, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Aqui, vocês se lembram que lá em Atos 1, versículo 9, eles estavam olhando Jesus subindo nas nuvens, de repente não viram mais. Mas aqui, Daniel vai mostrar, teve uma visão linda de Deus, vendo Jesus Cristo chegando lá na glória. Isso é tão lindo, irmão, tão maravilhoso. Diz assim, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim a palavra. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Não é que ele estava descendo, ele vinha, estava subindo. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, que é o Pai, que era o Pai dele, que hoje é o nosso Pai também. Porque quando ele consumou a obra, quando o Pai o ressuscitou dentre os mortos, vocês se lembram que Jesus ficou 40 dias aqui na face da terra, instruindo os seus discípulos. Abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras, para que eles ganhassem uma experiência com o Evangelho. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 43 até o final do capítulo, vai relatar o Evangelho, que Jesus abriu o entendimento deles e mostrou toda a obra que os profetas tinham profetizado, que se cumpriu nele. Estão me compreendendo? Então aí Jesus passou 40 dias ainda com eles, depois que ele foi ascenso. Mas, irmãos, depois que a obra foi consumada, Jesus pôde então chamar os seus discípulos de irmãos e pôde conceder aos discípulos a convicção plena da filiação, de que agora eles eram filhos de Deus. Lembra quando ele estava naquele sepulcro? Claro que quando ele foi ressuscitado, Maria Madalena estava lá no jardim, tinha ali o túmulo e tinha um jardim. Então ela foi lá e o túmulo estava vazio.
Jesus havia ressuscitado, mas Maria Madalena, ela pensava que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E Jesus estava bem próximo a ela. E ela pensava que era um jardineiro. Então, a lição aqui é que, se Jesus não se revelar a nós, se o Pai não trouxer a revelação de Cristo para nós, nós não vamos conhecê-lo, não vamos crer nele. Mas, graças a Deus, o Pai revelou o seu Filho a mim e a você. Isso é maravilhoso. Então, vocês se recordam que Maria Madalena dirigiu-se a Jesus sem conhecê-lo, pensando ela que ele fosse um jardineiro. Olha, você não viu onde puseram o corpo do meu Senhor? Se o Senhor viu ou se o Senhor tirou, me mostra que eu vou lá buscá-lo e trazê-lo para o lugar aqui. Maria amava tanto o Senhor, amava tanto a Ele que mesmo depois de morto, ela estava ali com saudades dele que Ele voltasse. Então, será que nós temos essa saudade de Cristo? Esse desejo que Ele volte para nos buscar? Irmão, mas é interessante que Jesus diz o seguinte, olha, você não me detenhas, porque não subi ainda a meu Pai. Mas agora escute o que o Senhor Jesus disse para Maria Madalena. Mas vai e dize, agora não aos meus discípulos, não aos meus amigos, mas vai e dize-lhes aos meus irmãos, olha que lindo, aos meus irmãos, que eu subo para ser ascenso, eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Agora, depois que a obra havia sido consumada, Jesus poderia chamá-los de irmão e poderia dizer para eles, o meu Pai agora também é o vosso Pai. Não é lindo isso, irmãos? Então, Jesus, depois que ele foi chegando lá na glória, aqui Daniel vai dizer o seguinte, que ele dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Agora, veja aqui em Daniel capítulo 7, versículo 14, o que o nosso amado Senhor Jesus recebeu das mãos de seu Pai, que é o nosso Pai hoje, que é o nosso Deus hoje. Sempre foi Deus, mas hoje nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, dizendo o seguinte, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Lembra que Jesus disse para eles? Vocês orareis assim, Pai Nosso. 1 João 3,1 diz assim, bendito Deus e Pai. Nós temos este Deus que é o nosso Pai. Irmão, que coisa linda. Hoje nós temos identidade. O que você é? Filho de Deus em Cristo Jesus. Que coisa linda. Então eu vou ler para vocês aqui agora em Daniel 7, versículo 14, o que ele recebeu das mãos do próprio Pai. Diz assim, foi-lhe dado domínio. Então, por que foi-lhe dado domínio para o Senhor Jesus? Porque ele prefigurava Adão. Adão era uma figura de Cristo, o Adão lá que pecou. Jesus, ele é o segundo homem, o Senhor do céu. Então, quando Adão pecou, ele transferiu os domínios para Satanás. Satanás foi um poceiro, como o pessoal do Movimento Sem Terra invadem as fazendas nas quais eles não são dono. Satanás é um poceiro, porque ele invadem vidas nas quais ele não é dono, porque elas são de Deus o Pai por direito de criação. Mas como Deus é muito justo, quando Adão perdeu o seu domínio, Cristo veio para pagar o preço do pecado e restituir das mãos de Satanás todo o domínio. Então foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Olha o que o Senhor Jesus Cristo recebeu das mãos do próprio Pai. Mas tudo isso que ele conquistou, tudo isso que ele recebeu não foi para ele, porque ele é Deus.
Então, para quem que Jesus, então, confiou tudo isto? Aqui em Daniel mesmo, capítulo 7, versículo 27, que diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Está vendo que coisa linda, meus queridos irmãos? Tudo que Cristo ele recebeu, ele dispensou para a sua igreja, para o seu povo. Ele deu para nós autoridade, deu para nós intrepidez. Ele confiou a mim e a você um reino. Lembra de Lucas capítulo 12, verso 32? Disse assim, lá está escrito da seguinte maneira: não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. E este reino, que é o próprio Senhor, onde está Cristo, está o seu reino. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, está escrito assim: nem dirão sobre o reino, lá está, ou aqui, ou acolá, não acrediteis. Porque o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, porque o reino de Deus foi colocado dentro de vós. Lucas 17, versículo 20 e 21. Irmãos, isso é maravilhoso demais, porque Cristo foi ascenso aos céus, ele derramou o seu Espírito Santo sobre cada um daquele que creu. Irmão, e o Espírito veio trazer toda a realidade espiritual de quem Deus é, de quem Cristo é e daquilo que Cristo fez por nós. Isso é maravilhoso demais. Agora, irmãos, porque Ele está ascenso à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nós recebemos. Quais são os benefícios? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a pessoa de Cristo habitando em nós. E nós temos à direita do Pai, Jesus Cristo, um advogado que está assentado à direita do Pai. A palavra advogado também significa aquele que intercede por nós. Ele que vai advogar a nossa causa. Então, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se você creu, irmão, irmã, que você morreu e ressuscitou junto com Cristo, então a conta foi paga. Você não tem mais nenhuma dívida a ser paga, porque Cristo, Colossenses 2, versículo 14, ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Entende? Ele pagou o preço. Então agora, Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 1, agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? E Romanos 8:2 diz assim: porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você está livre, você é filho de Deus. Ele cumpriu a lei por nós, cumpriu os mandamentos por nós, tirou o nosso pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha, irmãos, o meu pecado Ele tirou, Ele crucificou, matou, levou à morte e me deu a sua vida santa pela ressurreição. E eu posso chamá-lo de Pai, ter intimidade com Ele. Nós somos chamados para um relacionamento com Ele. E tudo aquilo que nós viermos a fazer por ordem do Pai, primeiro Ele vai nos capacitar. 2 Coríntios capítulo 5 vai mostrar que toda a nossa suficiência vem de Deus. Toda a nossa capacidade vem de cima, vem do Senhor para cada um de nós. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, por favor, nunca se esqueça daquela palavra que Jesus disse lá em João, capítulo 5, versículo 24. Ele disse assim: em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, nós já passamos da morte para a vida, então nós não temos que temer nada e nem ninguém, porque Cristo, Senhor da glória, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo. Irmãos, que
Deus continue falando ao seu coração, revelando mais e mais de Cristo, como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós plenamente. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ah, irmãos, que gostoso é isso. A minha oração, o meu desejo é que você creia e continue crendo no Cristo crucificado, aquele que habita em você, que você possa verdadeiramente dedicar um tempo para Ele, devocional a Ele, ler a palavra dEle, que é uma palavra genuína, que nos vivifica, que traz vida para dentro de nós. Cristo, Ele é maravilhoso. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, como somos gratos ao Senhor pelo privilégio de mais uma vez meditar na Tua palavra. Rogamos que Teu Santo Espírito, Pai, traga esta revelação para essa pessoa que está nos assistindo agora. Revela Cristo nela. Edifica os Teus filhos amados, Pai, por essa mesma verdade. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Muito obrigado, porque eu também creio que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas ela fará aquilo que Ele apraz e ela prosperará para a qual foi designada. Nós confiamos a Tua palavra nas Tuas mãos. Frutifica essa verdade, Pai. E é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Graça e paz.